Está funcionando. Alô? Fica desligado. Tá. Bom dia a todos. Que nós possamos, nessa manhã, conversarmos sobre alguns assuntos da doutrina espírita, para que possamos ser mais felizes, que esse é o nosso grande propósito, a nossa grande missão nessa presente existência. Eu estou vendo aqui que foi distribuída uma mensagem intitulada "Eles estão vivos". E muitas vezes a gente fica pensando, principalmente quem não é espírita, se existe vida após a morte. Porque a morte, infelizmente, transformou-se num mito, e nós, como espíritas, sabemos muito bem que existe vida após a morte. Mas a pergunta que eu faço para a nossa reflexão, aproveitando essa deixa da mensagem, não é se existe vida após a morte, é se existe vida antes da morte. Porque tem muitas pessoas que estão no corpo, mas estão mortas. Então muitas vezes a gente se preocupa se existe vida após a morte, mas nós também devemos repensar se existe vida antes da morte. Eles estão vivos, é o nome da mensagem. E aí eu faço a pergunta para você, para a nossa reflexão, para vocês. Você está vivo? Você está vivo no conceito espírita de vida? Não apenas no conceito físico da matéria, porque a maioria se preocupa muito em estar vivo fisicamente. No entanto, é lógico que todos nós, está no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Lógico que nós devemos cuidar do corpo, esse instrumento de aprendizado, de oportunidade, junto a nós, junto ao espírito. Mas a pergunta é, você está vivo? Ou você está apenas obedecendo aí uma injunção orgânica? Porque para nós espíritas, o estar vivo é muito mais do que apenas a questão física. É uma questão que começa pelo lado, pela parte espiritual, caminha para a parte mental, depois vai para a parte emocional, até fechar com relação ao indivíduo, que é a parte pessoal. Como é que eu sei se você está vivo? Nós estivemos recentemente no Congresso Médico Espírita, que o Dorival citou aqui, e hoje a fé, a espiritualidade, tudo aquilo que a gente exercita no campo da espiritualidade, por exemplo, a oração, inclusive a oração à distância, a certeza, tudo aquilo, essa associação positiva, tudo isso está provado hoje cientificamente que gera saúde. A fé gera saúde, isso já está provado cientificamente. Então, quando você não tem fé, você está deixando de gerar saúde. E quando a gente fala em saúde, nós estamos aqui nos referindo ao termo da Organização Mundial da Saúde, que diz a respeito de saúde plena. O que significa saúde plena? Significam 5 saúdes: saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, saúde física inclusive, e saúde social. O fato de uma pessoa ter saúde física significa apenas um dos 5 fatores que hoje a Organização Mundial da Saúde preconiza, aliás, define como sendo saúde plena. Então, quando a gente fala assim, o importante é ter saúde, nós devemos pensar que hoje saúde é entendido como sendo saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, saúde física e saúde social.
Por exemplo, esse momento nosso aqui é um momento de associação positiva. Nesse exato momento, nós estamos também gerando saúde social. Para que tenhamos saúde plena, com o propósito de gerar felicidade, que é a única razão do ser humano, aliás, é a nossa destinação a partir do momento que fomos criados como espíritos. Se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, na parte 1, Allan Kardec define o Evangelho como sendo o quê? Roteiro infalível para a felicidade. Por quê? Porque a felicidade é a nossa destinação. Todos nós estamos destinados, graças ao amor divino, à felicidade. Um dos recursos que eu necessito para ter felicidade, para ser feliz, para vivenciar a felicidade, porque a felicidade não se busca, se vivencia, é um processo interno. Um dos primeiros recursos é a fé. Se você não tem a fé que nós aprendemos aqui no Evangelho, não tem como você ser feliz. Você será parcialmente feliz. Porque a fé é o único recurso que nós temos, e também é o suficiente, não necessitaríamos de mais, para manter a nossa conexão com o Criador. É a conexão entre a criatura e o Criador. É a conexão entre cada um de nós que estamos aqui presentes nessa manhã e a nossa origem, quando fomos criados por Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, destinados à felicidade. Para que eu tenha a fé, é importante que não apenas eu acredite, porque acreditar é um processo no caminho da fé. Se às vezes alguém pergunta assim para mim, você acredita em espírito? Eu digo, não, eu não acredito em espírito. Ah, mas você não é espírita? Sou espírita. Você acredita na reencarnação? Eu costumo dizer, não, eu não acredito na reencarnação. Por quê? Porque espírito, fé para mim, espírito e reencarnação é uma questão de fé, é uma certeza, não é uma questão de crença. Crença é quando a pessoa acredita, o outro não acredita, então ela não está relacionada a um fato. Quando nós temos a certeza, isso é um fato. A existência do espírito para nós espíritas não é uma questão de crença, é um fato. Então nós temos certeza da existência do espírito. A reencarnação não é uma questão de crença. Eu acredito, o outro não acredita, e tem gente que acha que por não acreditar não vai reencarnar. Não é uma questão de crença a reencarnação, muito menos o espírito. É um fato. A existência do espírito é um fato, a existência da reencarnação é um fato. É uma certeza. E a fé deve ser uma certeza na sua vida. Porque no momento em que você manifesta essa certeza, você passa a realizar dentro de você transformações que às vezes você levaria várias encarnações para realizá-la. Então é necessário que nós tenhamos essa certeza, é necessário que você tenha essa certeza. Principalmente aquilo que você costuma dizer, não adianta, não consigo, não funciona, não tem jeito. Ou seja, quantas mudanças você quer realizar na sua vida, mas você costuma dizer, isso é devagar, isso aí à medida que a existência vai passando, a gente vai realizando as mudanças. Sim, por ser um determinismo à felicidade, conforme consta no Evangelho e no Livro dos Espíritos, todos nós aqui atingiremos a condição de espíritos felizes. Mas, à medida que nós vamos tendo as informações necessárias, nós já estamos com os recursos disponíveis, você já está com os recursos disponíveis
para exercer essa grande transformação. Por que nós precisamos da fé? Porque a fé vai gerar o quê? A fé gera ânimo. E aí nós nos lembramos de Jesus quando ele diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O que é que significa isso? Significa que muitos de nós, quando acordamos, não estamos no bom ânimo. Nós estamos no mau ânimo. Nós estamos desanimados. E isso é até natural. Nós não podemos desistir. Mas às vezes a pessoa se sente um pouco mais desanimada. O que fazer nesse momento? Recorrer à fé. Calma! Por que você está desanimado? Porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E daí? O que existe de real aqui ao nosso redor? Nada, a não ser você. Tudo aqui, isso aqui é um cenário. Nós somos personagens nesse determinado momento. Nada existe de real, a não ser você como espírito. Seu corpo é transitório, tudo isso aqui que nos cerca está em mutação, está em transformação. Então tem de fé, tem de bom ânimo. Por quê? A certeza de que nós estamos aqui numa escola, num treino, num estágio, treinando a nossa vivência da fé. Esse ânimo gera esperança. A pior coisa que existe é uma pessoa sem esperança. Porque quem não tem esperança não tem algo a vislumbrar à sua frente. O ânimo mais a esperança gera ação. Qual que é a nossa ação? Como espíritas, qual que é a nossa ação? Qual que é o verbo que define a nossa ação como espíritos espíritas? Alguém se arrisca? Amar. Amar. Esse é o verbo, neurolinguisticamente, o verbo mais poderoso que existe dentro da mente humana. Amar. E como começa essa manifestação desse amar através do amor? Como que é? Nós aprendemos com Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui já temos um fator de infelicidade, porque a maioria das pessoas amam as coisas acima de Deus. Pense em você. Pense em você. Você está amando o transitório, amando aquilo que vai desaparecer, mais do que aquilo que é eterno, aquilo que sempre estará à sua disposição. É um dos grandes fatores geradores de infelicidade junto aos seres humanos. Eles amam mais as coisas do que a Deus. Isso é de Jesus, nosso modelo e guia. Amar a Deus sobre todas as coisas. E veja que ele não disse que é para abandonar as coisas. Ele não disse que é para jogar tudo fora, que é para ser aquela prodigalidade do esbanjamento, nada disso. Ame as coisas, mas ame mais a Deus do que as coisas. Ame mais é uma questão racional, de inteligência. Ame o que é eterno e não o que é temporário, transitório. Se o seu coração está aqui, isso está gerando infelicidade junto a você. Amar a Deus sobre todas as coisas e vamos colocar aqui você. E você antes do próximo. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui nós temos uma relação diretamente proporcional. Ou seja, o amor que você dá ao próximo é diretamente proporcional ao amor que você dá a você mesmo.
Então a gente pode colocar aquele símbolo da matemática, né, que representa o quê? Diretamente proporcional. Quanto mais autoestima, mais aloestima. Quanto mais alto amor, mais amor ao próximo. Pronto, nós temos aí duas estratégias extremamente geradoras de felicidade. Eu convido a você para que faça uma reflexão sobre isso. Isso aqui é transformador. Isso aqui faz com que uma pessoa saia do estado de infelicidade e parta para o estado de felicidade. Essa é a grande transformação que cada um de nós pode e deve fazer no seu dia a dia. Se nós pensarmos com relação à fé, existe uma instrução de um espírito eu acho que não vai dar para ver, né? Vamos achar um pouquinho. Dá para ver alguma coisa? Tá? Ok. Bom, a fé melhorou. A fé, mãe da esperança e da caridade. E quando a gente se refere à caridade, por favor, não é o conceito de caridade material, assistencial, que é uma que herdamos de outras igrejas, de outras religiões. É a caridade definida por Allan Kardec, aliás, pelos espíritos, junto a Kardec. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade revolucionária proposta por Jesus, muito importante no sentido de gerar a felicidade. Então o Espírito traz essa instrução no Evangelho, que é extremamente importante para o nosso dia a dia. Quando ele diz assim, a fé, mãe da esperança e da caridade, para ser proveitosa, ou seja, existem pessoas que têm uma fé que não tem proveito nenhum. É isso que a gente precisa entender. Existe a fé que não tem proveito nenhum. E existe a fé que é proveitosa. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Então tem gente, né, que fica, né, deslumbrado pela doutrina. Às vezes lê o Evangelho e fala assim, ai, que livro lindo. Eu não acho o livro lindo. É um livro de altíssimo compromisso, responsabilidade e gerador de transformação. Tem pessoas que às vezes assistem a palestra e falam, olha que palestra linda. A gente deve tomar cuidado com esse entorpecer-se. Porque a nossa fé tem que ser ativa, tem que ser uma fé útil. O que está em jogo é a sua transformação. Não estamos aqui para dar nenhum show. Não estamos aqui para fazer uma festa. Nós estamos aqui num estágio. Assim como a gente vai no hospital fazer um estágio, e na época da residência, quando a gente se forma em medicina, e a gente fala, tem que ser aquela pessoa que conheça tudo o que ocorre dentro do hospital, nós não ficamos lá no refeitório, parado o tempo todo, ou no salão de festas. E tem muita gente que às vezes fica nesse processo de entorpecimento. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Veja, mãe de todas as virtudes. A fé é a mãe de todas as virtudes. Por quê? Porque a fé vai te dar a certeza do porquê você está aqui. A certeza de que isso aqui é um processo de treino, de exercício dessa fé, na certeza de que isso irá nos conduzir a Deus. O que é condução a Deus? Não é Deus lá no trono, né, esperando as pessoas. Não, isso é conceito de outras religiões
limitantes, nada disso. Nós sabemos que Deus é a inteligência suprema do universo. O que é conduzir a Deus? É a vivência das leis divinas. É a vivência das leis morais que estão em O Livro dos Espíritos. Ou seja, a partir do momento que você se esforça na vivência do amor, né? Na vivência do amor, mas é você. Não é a sua esposa que não veio hoje aqui na palestra. Não é o seu marido que não veio aqui hoje na palestra. Não é o seu filho que não veio hoje aqui na palestra. Não é o seu vizinho, não é o patrão, não é o funcionário, não é o parente. É você. Porque senão a gente chega em casa e está lá o maridão que não veio assistir, está lá assistindo televisão. Ah, essa palestra hoje foi para você. Isso não é amor. Isso não é amor, isso é cobrança. Se nem Deus nos cobra, como que nós vamos cobrar as pessoas? Como que você ousa cobrar alguém? Se o que importa é o que você faz. Ninguém aqui, no momento do dia da justiça, né, que é aquele dia em que nós estaremos retornando à verdadeira vida, ninguém será ovacionado. Como que foi? Você cobrava bastante o seu marido? Né? Quanto mais você cobrava o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, mais felicidade você vai ter aqui no plano espiritual. Nada disso. O que é que você fez? Olha lá. Ação. Quanto que você amou? O quanto que você está elogiando a sua esposa? O quanto você está elogiando o seu esposo? O quanto você está manifestando carinho junto às pessoas que te cercam? Ah, mas como que eu vou dar carinho se eu não recebo carinho? Exatamente, é isso que precisa acontecer hoje na Terra. O que é que falta hoje na Terra? Falta a aplicação do verbo amar. A nossa manifestação de amor. O quanto você está se esforçando para gerar bom humor no seu dia a dia? O quanto você está se esforçando para reclamar menos e fazer mais? Porque as pessoas têm um processo de vitimização muito grande, né? Elas chegam, principalmente às vezes quando tem alguma doença física, e ficam falando ali daquele problema físico dela. Aí as pessoas ficam com dó dela, em vez de amá-la, né? Porque Deus não tem dó, não tem pena de ninguém. Se Ele tivesse dó, Ele não amaria. Quem ama, amar é um verbo que constrói. Esse verbo de vitimizar, você mantém a pessoa no processo de doença mental em que ela se encontra. Então, nosso propósito é amar. Para quê? Para que estejamos em comunhão com as leis divinas. Aí nós vamos observando o quê? A esperança, lembra? A esperança e a caridade. Caridade como sendo benevolência para com todos. Veja, olha, todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, que é o que a maioria não tem. A maioria é especialista na imperfeição alheia. Veja que nós aprendemos em O Livro dos Espíritos é indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós ainda não perdoamos o suficiente. Então, no momento em que nós agirmos com a esperança, como é que nós temos a esperança? Porque todos nós aqui estamos fadados, destinados à felicidade. Todos nós. Ah, mas eu estou com problemas. Não existem problemas. Como que não existem problemas? Não existem problemas. Ah, mas eu estou com um filho lá, não sei o quê. Cadê os seus filhos da existência passada? Isso tudo é um processo transitório. O que é eterno? O que é eterno é o quanto você está amando o seu filho. Aí é o problema. O problema não é se o seu filho está na droga. O problema é se o seu amor junto ao seu filho é uma droga. E normalmente é.
Esse é o problema. Ah, mas eu dou de tudo para o meu filho. Isso é falta de amor. Se nem Deus nos dá tudo, Deus nos dá todos os recursos, mas não está nada pronto. Só vai estar pronto aquilo que você já conquistou em existências passadas. Todos nós nascemos da mesma forma, com todos os recursos divinos dentro de nós. Senão Jesus teria mentido quando ele disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele falou para todo mundo. Ele não falou assim: algumas pessoas podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Não, ele disse: vós, todos nós, podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. O que é que importa? É aqui, olha. Veja só, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, se nós juntarmos a fé, a esperança e a caridade, lembrando caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é que é a caridade transformacional. Benevolência para com a sua esposa. O que é que você vai fazer hoje, nesse domingo, em que algumas esposas, vão para a cozinha e o marido vai para a televisão? O que é que você vai fazer para manifestar esse amor, para transformar o seu lar? Você está vivo? Ou você já está morto? Tem pessoas que morrem espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Só estão vivas porque o corpo ainda está vivo. E o dia que ela desencarnar, a gente poderia colocar lá um epitáfio, né? E dizer assim: fulano, parará, morreu aos 40 e tantos anos e desencarnou aos 70 e tantos anos. Porque se você não tem a fé dentro de você, você está morto. E nós queremos o quê? Uma fé ativa. Tudo começa por aí, é a mãe das virtudes. É a mãe das virtudes. A fé gera alegria de viver, gera entusiasmo pela vida. A fé é aquela pessoa que não fica olhando para o chão, para esses problemas passageiros, transitórios do nosso dia a dia. A fé é aquele que está olhando lá na frente. Ele sabe, ele tem a certeza do que nos aguarda, mas nos aguarda em função do quê? Da vivência desse amor. O Espírito, nessa instrução muito libertadora do Evangelho, ele diz lá: não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Não é a fé que facilita a realização de tudo aquilo que Jesus nos falou e nos fala a respeito do que nos aguarda desde agora. Então, se você está passando por momentos de infelicidade, é porque você, não a sua esposa, não os seus filhos, não o gerente do banco, é porque você não está vivenciando essa fé. E essa fé há de ser ativa, para não se tornar numa fé entorpecida. Aquela fé: ai que bonito, olha, ai que maravilha. E daí? O que é que isso está sendo útil para você? No que isso está contribuindo para que você seja mais feliz hoje do que ontem, mais feliz amanhã do que hoje? O nosso modelo guia, quem é, gente? Quem é o nosso modelo e guia? É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus, não é o palestrante, não é o dirigente do centro, não é o médico, não é o passista, não é o vizinho. É Jesus o nosso modelo e guia. É Jesus, o nosso foco deve ser o quê? Jesus.
É Jesus o nosso modelo e guia. Então o que é que eu vou fazer agora, o aqui e agora, para vivenciar esse amor? Já está provado cientificamente que se eu vivencio a fé, eu gero saúde. Existe o antipsicossomatismo. O que é o antipsicossomatismo? A gente conhece o psicossomatismo como sendo aquela pessoa que às vezes não tem um problema físico, mas ela está tão doente espiritualmente e mentalmente, que ela somatiza, quer dizer, que ela cria no seu corpo uma doença. E também existe o antipsicossomatismo. O que é o antipsicossomatismo? É aquela pessoa que tem uma doença, e tem muita gente que faz isso, eu conheço muita gente que faz isso, tem uma doença, mas a sua psique é tão positiva que a doença não se manifesta. Tem pessoas que nasceram com um gene para o câncer, vão passar a vida toda sem desenvolver o câncer e vão desencarnar por outras coisas, mas não pelo câncer. Por quê? É a fé, é a alegria de viver, é o entusiasmo pela vida, é o bom humor, é a disposição, é o ânimo, é a esperança. É quando o filho chega em casa e nós pais que somos espíritas, que queremos vivenciar essa fé, transmitir esse ânimo e esperança, em vez de cobrarmos o filho: ei, moleque, onde é que você estava até essa hora? Que isso? Isso gera doença, isso gera perturbação espiritual, isso gera obsessão, isso gera infelicidade. É um estado ainda de mediocridade espiritual. Vivencie esse amor. Não importa, manifeste esse amor junto ao seu filho. Ah, mas ele chegou drogado. Por que será? Mas não vamos entrar nessa questão. Manifeste esse amor junto ao seu filho, porque se ele está buscando uma sensação lá fora que a droga proporciona, e proporciona mesmo, se nós não teríamos viciados, é porque está faltando uma sensação interna. E se o amor que gera felicidade é a sensação por excelência, se seu filho se sente feliz dentro de casa, amado, elogiado, honrado, reconhecido, ele não vai buscar lá fora uma sensação que ele tem naturalmente dentro da casa dele. O que é que cada um de nós, o que é que você vai fazer hoje para vivenciarmos essa fé? Torná-la ativa. Está lá. Não é a fé que facilita a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Quer dizer, se você não manifesta a fé, que esperança? Que esperança? O que é que nós vamos apresentar no dia da justiça para Jesus? Quantas pessoas teremos transformado com a sua manifestação de amor no dia da justiça? Que é o dia em que a gente passa do lado de cá para o lado de lá. O que é que nós vamos apresentar de vivência de fé, de vivência de amor? Não adianta a gente dizer, mas também, né? Foi isso, foi aquilo, foi muito difícil, tal, não sei o quê, e passei muito tempo preocupado com o transitório, preocupado com o passageiro, preocupado com a matéria em decomposição. E o que é eterno? Que é o Espírito, a vivência da fé, através do amor, para gerar felicidade. É isso que vai fazer a diferença. Veja o que o Espírito diz: se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Gente, isso está no seu Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no seu Evangelho. Leia lá no seu Evangelho. Se você não tiver fé, como é que você vai vivenciar o amor? Se você não olhar para o outro ser humano, não importa quem seja, como sendo um filho de Deus, seu filho, sua esposa, seu vizinho,
seu amigo, seu adversário, não importa quem seja. Todos somos filhos de Deus, determinados à felicidade. Se você olhar para o outro e ficar colocando as limitações e ficar dizendo, também não faço isso porque o fulano também não sei o quê. Para com isso. Veja, se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Todos. Olha que interessante. Olha o poder da fé. Todas as virtudes que nós devemos desenvolver na nossa existência, todas elas são despertas pela fé. E não estamos falando aqui de fé espírita, no sentido de religião, gente, por favor. É esse sentimento de esperança, de ânimo. Quem já leu o livro Ave Cristo, entende muito bem isso aqui que nós estamos entendendo, que nós estamos falando. Que o Espírito, inclusive, está falando, está no Evangelho. Quando os primeiros cristãos iam para as arenas, serem devorados pelos leões famintos, e eles estavam felizes. Por quê? Porque eles tinham fé. Eles tinham fé, eles tinham certeza que os leões iriam comer o transitório, o corpo. Mas a fé que é eterna gerava o quê? Ânimo e esperança. E aí o que acontecia com eles? Eles eram desligados do corpo, começavam a volitar no plano espiritual e recebidos pelos espíritos de alta evolução espiritual, com hinos de amor e de louvor a Jesus. Enquanto isso, o transitório estava sendo devorado pelos leões. Hoje, nós estamos sendo convidados também às arenas. Quem são os leões? Leõezinhos do nosso dia a dia. O maior leão hoje está dentro de nós. O maior leão hoje está dentro de nós. O primeiro próximo é você. O maior adversário hoje que você tem, que dificulta a sua evolução espiritual, é você. A gente se esforça para projetar isso, para projetar as nossas limitações no outro, mas a gente sabe que isso é uma grande mentira. O maior limitador da sua felicidade hoje é você. Então como fazer isso? Romper com esses limites. Como começar? Pela fé, pela certeza. Eu vou passar por uma situação e estou com medo. Se você está com medo é porque está faltando o quê? O que está faltando? Fé. Fé é certeza. Faça a sua parte que tudo vai dar certo. É certeza. É certeza. No final dessa instrução, é um final que eu penso que poucos espíritas pararam para refletir, porque é uma coisa assim bombástica o que o Espírito fala. Eu acredito que ele não mentiu. Eu não posso acreditar que o que está no Evangelho seja mentira. Nós temos que acreditar que isso é doutrinário. Por que isso é doutrinário? Porque isso consta dos livros básicos, não é de livros que hoje tem um monte de livros por aí. Não, está nos livros básicos da doutrina. Veja só, é a base da regeneração. Aqui está, gente, a razão de tudo isso, olha. Se a sua vida está num processo de desorganização, é porque está faltando o quê? Fé. Mas fé no quê? Na certeza de que todos nós estamos destinados à felicidade. Como é que eu manifesto isso? Eu acordei agora de manhã. Como é que eu manifesto essa fé? Ânimo! Ânimo! Mas como que eu vou ter ânimo se segunda-feira eu tenho que fazer isso, segunda-feira eu tenho que fazer aquilo? Tire os olhos das coisas e volte-se para o Criador. Não foi Jesus que disse, não temais, não há o que temer.
Gente, só Jesus para falar isso. Isso é uma ousadia muito grande. Como é que Jesus fala um negócio desse? Que não é para a gente ter medo de nada. Por quê? Porque os nossos olhos ainda estão para as coisas. Tem mãe muito mais preocupada com a limpeza da casa do que com a limpeza do coração. Tem mãe muito mais preocupada se o quarto do filho está organizado do que se a cabeça dela está organizada. Entende? Nós estamos dando muito mais atenção ao transitório e menos atenção ao que é eterno. Se alguém lhe dá uma nota de 100 reais verdadeira e uma nota de 100 reais falsa, de qual você vai cuidar mais? Percebe? Mas tem gente que está pegando a nota falsa, está lustrando, e cuida daqui, arruma daqui, brilha ali, brilha lá e tal. Enquanto isso está abandonando a verdadeira. E na hora que você for usar a falsa, pode acontecer um problema. Entende isso, gente? O Espiritismo é para nos despertar para a felicidade. Como o Kardec fala, roteiro infalível. Não falha. Olha que ousadia de Kardec, não falha. Onde já se viu alguém apresentar um roteiro que não falha para a felicidade? Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Como é que essa fé não vai se abalar? Se ela for uma fé raciocinada. É uma fé que nós temos certeza. Porque a fé é emocional, né? Quando as pessoas se emocionam. É uma fé passageira. Quando a pessoa tem aquele momento de emoção, às vezes assiste uma palestra, ela chora e tal, ela fala, a partir de hoje eu vou fazer tudo o que Jesus me pediu. Ok, né? Aí vem aquela emoção, aquele estado de emoção, tá? Aí a emoção vai passando. Aí daqui a pouco ela vai para o carro, porque ela chega para entrar no carro, tem uma pessoa que parou o carro assim, bem na frente do carro dela, e o outro bem atrás, ela não tem como sair. Onde já se viu? Esse mundo está perdido. O que vai ser desse mundo? Eu quero saber quem foi essa pessoa, né? Outro nome, né? Que fez isso comigo? O que esse mundo está pensando? Vou ligar para a polícia, vou ligar para alguém. Porque foi uma fé emocional. Ela dura o tempo que dura a emoção. Mas quando nós temos uma fé raciocinada, e mais do que isso, raciocinante é um processo contínuo de raciocínio. Senão, às vezes, é apenas alguns pontos. É um processo contínuo. Peraí, vamos cuidar do que é eterno. Vamos aproveitar esse momento aqui para vivenciar o amor. Primeira coisa, não há por que se irritar. Para que se irritar? Você não tem o que temer. Você não tem o que temer. Será que não é um teste para verificar se você já está pronto para ser promovido um pouco mais em direção à vivência da felicidade? Aí chega a pessoa da frente e é o patrão da sua filha. Oi! Tudo bem? Ah, o senhor que parou o carro aí. Olha, eu fiquei até olhando aqui o carro para ver, né? Se alguém mexia no carro, fica à vontade. Fica à vontade. Aí chega a pessoa do carro de trás e é o médico que tratou da sua mãe. Doutor! Nossa! Olha, doutor, eu estava cuidando aqui porque o carro... Percebe? Né? Vamos lá. Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Quantas vezes no nosso dia a dia
Nós somos submetidos a uma situação, aí chega alguém e fala assim, ah, vai deixa de ser bobo, ninguém está vendo. Ah, se você não fizer, todo mundo faz. Ninguém está vendo. Quer dizer, nós somos testados ali, nós somos convidados a ter uma atitude de honestidade, de amor. Ah, eu vou perdoar fulano. Você é bobo. Que isso? Homem que é homem não leva desaforo para casa. Olha que absurdo. Quantas mortes, desavenças, essa crença, esse mito tem gerado junto às pessoas. Homem que é homem nunca é desaforado, porque nunca ninguém será capaz de nos atingir. Por quê? Porque nós temos a fé que manifesta o amor. Se a pessoa nos agride, problema dela. Ela que fique com a agressão. Porque dizem os espíritos que quando a pessoa nos agride, ela vem com um copo de veneno. Mas é muito para ela. Então ela convida o agressor para repartir aquele copo de veneno. E é isso que você quer? Não. Pode observar, depois de uma briga, discussão, depois de algum tempo os ânimos não vão se amenizando, porque o veneno foi dividido. Você que está vindo com o veneno, fique com você. Jogue fora esse veneno. Para que agressão? Por que o mundo está tão violento hoje? Porque falta amor. E falta amor onde? Na nossa casa. Na nossa casa, gente. É na nossa casa que está faltando amor. Não é lá na periferia, não é lá na rocinha, é na nossa casa. É na sua casa que está faltando amor. A vivência desse amor, o bom humor, o ânimo, a esperança, a cooperação, a alegria de viver, o entusiasmo pela vida, é isso que está faltando nas nossas casas. E é isso que cabe a cada um de nós transformar no nosso dia a dia. Para encerrar, esse espírito, José, o nome dele é José, espírito protetor, ele diz o seguinte: olha só, olha gente, isso está no... Eu me entusiasmo com isso. Puxa, está no Evangelho. Se nós praticarmos só essa instrução, nós transformamos o mundo. Nós transformamos o mundo. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Empolgante e contagiosa. Mau humor pega? Pega, gente. Pega. Cuidado. Cuidado. Se a sua fé, lembra lá na página anterior, foi uma fé que vacila diante dos incrédulos. Às vezes você chega em casa com aquele, não, hoje eu vou testar. Aí se chega e aquele parente mal-humorado. O que foi? Só porque você foi lá no centro, já chega aí querendo mudar tudo. Aí a pessoa, é verdade, não é fácil, hein? Nossa, como não é fácil. Você tem razão mesmo. Percebe? Mau humor pega? Pega. Bom humor pega? Pega. Então nós vamos ficar do lado de quem? De quem tem mau humor ou de quem tem bom humor? Primeiro, fiquem ao lado de quem tem bom humor, para você se fortalecer. Aí vai lá, fica um pouquinho do lado de quem tem mau humor, treine a sua vivência. Se você sentir que está começando a vacilar, quase que concordar com o outro, sai de perto de novo. Vai se abastecer junto às pessoas de bom humor, junto às pessoas que têm alegria de viver. Não é para abandonar a pessoa, não é isso. É uma questão de estratégia. Você necessita se fortalecer. É incrível. Tem casas em que o mau humor domina as outras pessoas. Existe uma pessoa que é mal-humorada, existem pessoas que são bem-humoradas, mas aquela pessoa de mau humor não permite que os outros se manifestem. Na verdade, não é aquela pessoa. É os outros que fazem com que aquela pessoa gere essa limitação. E não cabe a nós fazer isso. Nós estamos aqui para transformar, fazer a nossa transformação pessoal
e praticar a caridade, a benevolência para com todos. É ir em direção ao próximo. Começa por nós, começa o alto amor, mas não para que aí seria egoísmo. Ele começa aqui, mas vai em direção ao próximo. A fé sincera, empolgante e contagiosa comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Veja que até mesmo quem não quer ter, se contagia, se empolga pela fé, por essa certeza. Então, se você tem algo a realizar essa semana, está aqui no Evangelho, na parte final aqui. Se você tiver fé, mais certeza, vai acontecer para você. Ah, mas e a lei de ação e reação? A lei de ação e reação é um processo natural da vida. Mas se você tiver fé, tiver a certeza de que algo irá acontecer com você, algo bom, você quer que... Aliás, tem gente que tem a fé negativa também. Ah, eu tenho certeza que isso não vai dar certo para mim. Aí não dá certo. Aí, eu não falei que não ia dar certo? Lógico. O que é que ele fez? Ele manifestou a fé de que não ia dar certo. A fé, o pensamento gera acontecimento. Isso é da física quântica. Aliás, como é que Jesus fala isso? Como é que Jesus fala isso? Pedi e obtereis. Então, cuidado com o que você está pedindo. Percebe? Porque o que você está pedindo, você está obtendo. Jesus fala, generaliza. Pedi e obtereis. O que é que você está pedindo? Você está pedindo fracasso? Ah, comigo dá tudo errado. Não tem pessoas que falam isso? Ok. Adivinha o que é que vai acontecer com você essa semana? Adivinha. Vai dar tudo errado. É o que você está pedindo. É a sua fé negativa. Aí tem alguém que fala assim, mas fulano tem uma sorte. Gente, não existe sorte. Nós não vivemos no mundo do acaso, onde Deus joga dados para cima e diz, vamos ver quem vai merecer uma semana boa, uma semana ruim. Nada disso. É uma questão de fé. Aquela pessoa que tem sorte nada mais é do que uma pessoa que tem fé. O que fazer então? Você comece a manifestar essa fé. Comece a acreditar no primeiro passo e depois comece a ter a certeza. Tem gente que tem até medo, né? Ah, eu tenho uma coisa muito legal para acontecer comigo essa semana. Nossa, mas se isso der certo, vai ser muito bom para mim. Então pense, vai dar certo. Já imagine que isso deu certo para você. Ah, mas... não, nem vou pensar, porque vai ser muito bom para mim. Pense, porque se não aconteceu muito bom, vai acontecer um muito ruim. Aí depois vai ficar se lamentando. Então vamos manifestar nossa fé. Veja lá, pregai. Encontra palavras, agora eu vou acelerar aqui. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Palavras de persuasão. Às vezes você tem que falar alguma coisa para alguém e você tem fé. Essa palavra vem. Está aí no Evangelho, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Ou seja, uma conversa, um diálogo de alma para alma. Não é de corpo para corpo, é de alma para alma. Ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme. Tem aquela história que todo mundo conhece, aquele alpinista que estava andando num determinado vale, aí de repente ele caiu, tinha uma neblina muito forte, e ele estava caindo, quando ele viu, ele conseguiu segurar num galho, e ele ficou preso naquele galho, mas aquela neblina fazia com que ele não enxergava nada ao seu redor, e quando a coisa aperta, o
que a pessoa faz? Aí ela, Deus, nunca manifestou a fé, né? Mas nessa hora, né? A pessoa nunca depositou no banco, mas quer ter crédito de uma hora para outra. Mas ele buscou a fé dele ali. Deus, me socorre, pelo amor de Deus. Me socorre. Aí ele ouve uma voz, faz de conta que é de Deus, né? Que pergunta, você tem fé? Tenho, Senhor, tenho muita fé. Mas você tem realmente fé? Tenho, Senhor. Tenho muita fé. Lá estava ele segurando num galho, que era neblina danada, não enxergava um palmo à frente dele, caiu de uma certa altura. Tenho, Senhor, tenho muita fé. Aí a voz falou, você acredita que eu posso te ajudar? Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor pode me ajudar. Então, solte. Soltar? Solte-se dos galhos. Soltar dos galhos. Solte! Aí diz a história que ele viu, tem mais alguém? Ou seja, ele não acreditou que se ele soltasse, ele seria socorrido por Deus. Conta a história que no outro dia, ele foi encontrado morto, congelado, preso ao galho, a 2 metros de altura do chão. Ou seja, pela neblina, ele não estava vendo que ele estava quase próximo ao chão. Por isso que Deus, entre aspas, aí falou para ele, solte os galhos, né? E você vai pôr os pés no chão. E muitos de nós estamos presos a esses galhos da vida, né? Tanto é que a gente fala, os galhos, né? Com os problemas aí. Vamos lá, para encerrar. Pregai, assim, pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar. Olha, gente, isso aqui é generalização. Na neurolinguística, a gente estuda generalizações. Ou é uma verdade ou é uma mentira. Porque, veja, ele fala em todas, isso é uma generalização, ó, todas as vicissitudes da vida, todos os acontecimentos da vida. O Espírito José, o Espírito protetor que dá essa instrução, está dizendo que se você tiver fé, você é capaz de resolver qualquer situação que acontecer na sua vida. E aí, tem depois a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade, que nós já falamos, olha, racionalidade, fé racional. Fé emocional dura o tempo que dura a risada ou o choro, né? Aí acabou o choro, passa, tal, não sei o quê. Aí a pessoa... Agora a fé, quando é raciocinada, não está sujeita às emoções do dia a dia, entende isso? Pode acontecer o que for, é uma fé raciocinada. Então, não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, está lá, o amor a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do um que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento, ou seja, acredite, tenha esperança, sem desânimo. Os milagres, veja essa palavra, olha, milagres são obras da fé. Os milagres são obras da fé. E se você olhar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, a fé transporta as montanhas. Os milagres. Como é que nós entendemos aí os milagres? Qualquer transformação que você quiser fazer hoje, agora, na sua vida, você pode fazer se você tiver fé. A certeza
Você é capaz de realizar esse milagre. O que é esse milagre? É aquela transformação imediata, de uma hora para outra. Tudo aquilo que a gente acha que não é capaz, que a gente não consegue, que não vamos dar conta, que não é possível, que não adianta, que não funciona, que é sempre do mesmo jeito, é porque está faltando fé. E como é que nós vamos mudar isso? Ou provar isso? Exercitando no nosso dia a dia, principalmente dentro da nossa casa. A fé, onde através do ânimo da esperança partimos para a ação, vivenciando o verbo amar, manifestando esse amor junto a todas as pessoas que nos cercam, começando por Deus acima das coisas e a ti mesmo, diretamente proporcional ao próximo. Felicidade para todos e que hoje seja um domingo transformador na vida de cada um de nós. Bom dia.